Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. E hoje o nosso tema é essencial para a gente pensar um pouquinho a inclusão e a diversidade na educação. Até mesmo porque a gente vai ver o dia a dia mesmo de uma pessoa divergente, neurodivergente, né, na comunidade acadêmica. E o que significa, né, você estar na academia sendo neurodivergente? A gente vai pensar um pouquinho nos desafios, mas também principalmente olhar aí para as oportunidades de aprendizado. E eu tenho a honra, né, para essa conversa de receber aqui o Arthur Villanova. Ele é estudante de filosofia, ele é entusiasta da educação e ele tem o diagnóstico de dupla excepcionalidade, TEA, dislexia e altas habilidades. E eu combinei aqui com ele nos bastidores que eu já ia começar mandando a primeira pergunta, né? Arthur, você está no meio acadêmico e também pretende ser professor no futuro, né? Tá vendo que essa formação está te conduzindo para isso. Eu quero saber como que a sua trajetória como neurodivergente tem impactado a forma como você percebe a vivência na educação. Arthur Villanova, futuro colega de profissão, bem-vindo ao Conversa de Classe. Primeiro, é um prazer estar no podcast. Eu já acompanhava vocês e acho assim, a ideia é brilhante. Respondendo a pergunta, primeiro a gente tem que abordar de como eu descobri, né, o meu diagnóstico. Eu fui diagnosticado tardiamente com altas habilidades e autismo, e antes disso eu fui diagnosticado com dislexia quando eu era bem pequenininho. Atualmente, na faculdade, eu não uso abafadores, né? Nas aulas de filosofia, as pessoas são muito reduzidas, assim, tem poucas pessoas na minha turma. E eu não uso, não acho que é tão necessário, apesar de me incomodar um pouco. Teve uma coisa que aconteceu interessante a respeito de como me impacta, né, como neurodivergente, que foi um caso que aconteceu que um professor estava explicando, na verdade, um conteúdo, né, a gente trabalha na filosofia com conceitos, ele estava me explicando um conceito e ele usou uma metáfora para explicar, ou uma comparação. E eu não entendi. E, a princípio, todo mundo entendeu, menos eu. E eu fiquei tipo, nossa, todo mundo entendeu, menos eu. Aí eu expliquei para o professor a respeito, e ele entendeu o meu problema, né, a minha condição, e depois ele me explicou de uma forma mais adaptada. Então, ele entendeu a minha literalidade e me explicou de forma adaptada. Uma coisa que é a minha percepção sobre educação, principalmente educação básica, né, o ensino fundamental e o ensino médio, é que ela funciona como uma caixinha, e eu sempre tive problemas com isso. O ensino médio, e principalmente o ensino fundamental, as crianças podem ser bem cruéis, né? E o ensino fundamental funciona como uma caixinha. E eu vejo que a pessoa atípica, ela tenta se encaixar nessas caixinhas, ela não consegue. E é um grande problema. Tem muita frustração, muitos sentimentos ruins a respeito disso, e é um problema muito grande, e na minha visão é um problema do ensino básico. Na universidade eu não tive tanto esse problema. Eu atualmente estudo na UFO, né, faço faculdade na Federal de Uberlândia, de filosofia na Federal de Uberlândia, e aqui tem muitos grupos sobre autismo, e eu inclusive faço parte de um, e a gente debate sobre o assunto, fala a respeito, e a gente se comunica, né, para saber as dificuldades de cada um e principalmente as soluções que as pessoas têm a respeito dessas dificuldades. Sobre o ensino básico, agora que eu falei do ensino na faculdade, eu não tenho tantos problemas assim a respeito disso. É mais o meio social. O meio social é realmente difícil, mas enquanto a avaliação ou coisas desse tipo, geralmente na filosofia as avaliações elas são em forma de trabalho, né? Muito poucas vezes a gente tem provas na filosofia. Mas os trabalhos em compensação são bem difíceis e bem extensos. Então são páginas e mais páginas de conceitos, dissertações e coisas bem complexas.
Mas uma coisa interessante é que eu estou revivendo esse não se encaixar em caixinhas do ensino médio, do ensino fundamental, porque a minha irmã foi diagnosticada com autismo e ela está agora no 9º ano. E ela se queixa muito para mim a respeito disso, né? A respeito da dificuldade que ela tem da interação social, mesmo de ficar em sala de aula, ela tem uma sensibilidade muito prejudicial, assim, prejudica muito ela, a sensibilidade que ela tem, principalmente em sala de aula. Nossa, Arthur, que depoimento potente, né? Você acabou até trazendo um pouquinho aí das duas perguntas, né? Da primeira e também da segunda. E na segunda eu ia trazer exatamente assim essa ideia de você falar um pouquinho dos desafios, né? E Arthur, eu gosto de contar aqui para o pessoal que o nosso público é de docentes, mas tem muita gente também que ainda está na universidade, que ainda vai ocupar esses espaços no mercado de trabalho. Então, como é importante, né? Acho que você trazer mesmo esse relato, né? Até porque pode também ajudar outras pessoas a se descobrirem, né? Eu queria aproveitar e perguntar um pouquinho para você do conceito de dupla excepcionalidade, né? É um conceito que talvez não seja compreendido aí por muita gente, então eu queria saber se você pode falar um pouquinho dele, né? E como que você percebe o equilíbrio entre os desafios do TEA e da dislexia e também das altas habilidades dentro do seu dia a dia aí como universitário? Uhum. Bom, o conceito de dupla excepcionalidade, eu não sou a pessoa mais gabaritada para falar sobre o assunto, mas eu confesso que eu dei uma pesquisada, me inteirei um pouco sobre o assunto, e, sucintamente, é uma pessoa que é diagnosticada com TEA, por exemplo, ou dislexia, que é o meu caso, e também com altas habilidades. Então, ah, ela tem uma coisa que ajuda ela, digamos assim, e uma coisa que atrapalha ela, de certa forma. Bom, para mim, é uma dicotomia muito interessante, porque ao mesmo tempo que eu tenho essa dicotomia da dupla excepcionalidade, eu também tenho mais uma, que é a respeito das minhas altas habilidades serem na parte de comunicação. Então, eu consigo suprir a necessidade a falta, na verdade, de comunicação do autismo com as altas habilidades, o que me ajuda bastante. Porém, isso, na verdade, não é tão bom assim, porque, por exemplo, as altas habilidades, elas podem dar alguns probleminhas, por exemplo, impaciência na hora do professor explicar. Então, é uma coisa que você já entendeu e ele está explicando várias e várias vezes. Isso eu senti muito no ensino médio, mas eu desenvolvi algumas estratégias para ajudar enquanto a isso. E sobre o autismo, de fato, ele é bem... é difícil, assim, lidar com o autismo, porque aqui no campus, você tem que ter interações sociais a todo momento, né? E, e é bem difícil, porque cansa muito. Então, por exemplo, depois de uma aula, eu fico muito cansado. Então, geralmente eu vou para casa descansar ou tiro um tempinho depois do almoço. Então, é uma coisa que é difícil, assim, sabe? Mas, de fato, essa dicotomia de dupla excepcionalidade é bem interessante, porque ao mesmo tempo que o autismo meio que puxa para baixo, digamos assim, as outras habilidades puxa para cima e meio que deixa um pouco nivelado. Não é tão simples quanto eu estou falando, mas acho que para ilustrar seria mais ou menos isso. E é bacana, né, Arthur, você dar esse cenário, porque a gente sempre fala, quando se trata de inclusão, que a gente precisa olhar a subjetividade de cada pessoa, né? Então, você está trazendo aí o seu cenário subjetivo, e eu acho muito interessante você também trazer essas estratégias, né, do que já funcionou para você, né, ou talvez do que você está descobrindo. A gente está caminhando aqui para o finalzinho, e deixa eu te fazer uma pergunta, assim, que eu acho que é uma pergunta que as pessoas gostam de saber, né, uma coisa legal, assim, da gente falar. Quando você pensa em futuro, como que você acha que o ambiente acadêmico ele pode ser mais acessível e acolhedor para as pessoas neurodivergentes? E que mudanças que hoje você acredita que elas precisam acontecer? Um costume muito comum aqui na UFO é cantar parabéns para as pessoas que estão fazendo aniversário no restaurante universitário. E o restaurante universitário não é tão grande assim e tem muita gente, então acaba sendo incômodo, sabe? Principalmente para as pessoas que têm sensibilidade auditiva, que é o meu caso. Então, por exemplo, a conscientização de pessoas é muito importante. Lembro também de uma vez
que eu fui barrado no RU por usar a fila preferencial. Eu estava usando o cordãozinho de girassol e eu fui barrado. A moça da RU perguntou se eu estava furando fila ou algo parecido e tal. Me senti muito constrangido, lógico, o pessoal me olhou muito feio. Mas eu expliquei para ela não levou muito a sério assim e só deixou eu passar. Mas é uma coisa que acontece, eu conheço muitos autistas que não usam a fila preferencial, por exemplo, mesmo estando muito ruim usar a fila comum, sabe? E então, voltando para a pergunta, é muito importante essa conscientização do autismo, das autossabilidades, de todas as neurodivergências como um todo. Essa conscientização, tanto dos professores quanto dos técnicos e dos alunos, dos discentes, é muito importante. Já tem, por exemplo, algum sistema para melhorar a a chegada das pessoas a universidades com uma cota para pessoas PCDs que entrariam ao autismo. Mas eu ainda acredito que, mesmo assim, falta muita coisa, falta muito apoio. Aqui na UFO, por exemplo, tem um órgão específico para apoio e inclusão dessas pessoas, mas eu sinto que não tem tanta comunicação assim. Falta mais comunicação, mais instrução dos professores. Então, eu tenho muitos professores que não fazem ideia do que é isso. Então, não fazem ideia do que é autismo, não fazem ideia do que é neurodivergência, não estão a par do assunto, muito menos de dupla excepcionalidade. Então, a inclusão falar com essas pessoas, tanto os técnicos quanto os docentes, quanto os discentes, é muito importante. Para, assim, se criar um ambiente mais agradável e possível de ser vivido e evitar até a evasão de pessoas. Por exemplo, no meu curso é muito comum a evasão. A evasão na filosofia é altíssima, é um dos maiores cursos com evasão. E essas pessoas fazem parte dessa evasão, sabe? Essa evasão ela acontece por muitos fatores, mas um fator é a aceitação, é a interação social, são as avaliações, são todo o meio acadêmico, que não é fácil, o meio acadêmico pode ser muito cruel, e mais cruel ainda com essas pessoas. Eu lembro, por exemplo, dos primeiros trabalhos que eu escrevi a respeito de Aristóteles, se eu não me engano. Eu estava escrevendo sobre Aristóteles, e foi um desastre, assim, eu não escrevia bem, eu escrevia muito mal, na verdade. Essa transição do ensino médio para a faculdade é bem difícil, ainda mais para uma pessoa que tem dislexia. Então eu lembro que foi muito complicado. Lembro de outra vez também que o professor pediu para eu ler em sala de aula, isso para mim foi um desastre, porque dislexia e leitura em sala de aula é a pior coisa do mundo. Então, se alguém que é docente está vendo, não peçam para um disléxico ler em sala de aula, porque a gente trava, fica feio, fica constrangedor para a gente, para a turma inteira, é um completo desastre. Nessa hora em específico, eu avisei meu professor que eu era disléxico, falei, professor, eu sou disléxico, não me sinto à vontade para ler. Ele aceitou, tranquilo, então teve esse apoio, pelo menos. Alguns professores conseguem ser bem rudimentares, mas em contrapartida outros conseguem aceitar e colaborar muito bem com isso. Arthur, olha, tô muito feliz, né, de poder te ouvir, e assim, para as pessoas e para você entender, né, feliz no sentido assim, de que você encontrou esse espaço para falar, e eu acho que é importante mesmo a gente ter esse papo, e você lançar, né, esses movimentos que precisam ser feitos aí no meio acadêmico, porque com certeza muito mais gente vai chegar, e acho que você falou uma coisa que é muito potente, essas pessoas precisam ficar porque elas têm direito, né, de ficar e de chegar aí até o final da formação. Eu quero te agradecer pela entrevista, pela sua generosidade em falar, né, abertamente aí das suas questões, dos seus desafios e também das oportunidades. E queria saber se você quer deixar uma mensagem aqui de finalização para o pessoal. Acho que uma mensagem importante se você tem uma coisa que eu aprendi, né, com tudo isso, é que se você tem dúvida do diagnóstico, procure saber, se informe sobre o assunto. O diagnóstico ele foi muito importante para mim, salvou minha vida, literalmente. Então é muito importante a busca pelo diagnóstico. Então, se você é uma pessoa que acha que pode ter autismo, ou uma pessoa que acha que pode ter dislexia ou altas habilidades, ou qualquer que seja o diagnóstico, busque. Eu sei que é complicado, eu sei que é complexo, difícil, muito pelo custo,
muito pela acessibilidade a conhecimento, apesar que com a internet ficou muito mais fácil, inclusive com esse podcast, mas é só essa mensagem. Se você está com dúvida, busque o diagnóstico, se intere sobre o assunto, vá atrás, é importante. Perfeito, uma dica muito potente. Arthur, te agradeço mais uma vez. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais. Tchau.